Entraram? Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aí, irmãos, a palavra do Senhor. Vamos à presença do nosso Deus em oração, vamos falar com o Senhor na esperança e no desejo de que Ele fale ao nosso coração, que a sua palavra possa encontrar abrigo em nossos corações. Vamos orar. Senhor, Deus bendito, Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que temos de estarmos diante do Senhor em adoração, como igreja, cultuando ao Senhor, cantando louvores ao Teu nome, Senhor, de maneira tão bonita, Senhor, porque reconhecemos que estamos na presença daquele que é digno de todo louvor. Por isso, Senhor, que nos ajuntamos, por isso que nós estamos aqui, para te louvar e para te adorar. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio. E agora também lemos a tua palavra, Senhor, esse trecho do Evangelho de Marcos. Te agradecemos, Pai, por essa passagem, te agradecemos porque temos o privilégio de contemplar mais uma vez a beleza de Cristo, a beleza do teu Evangelho, que se manifesta a nós na Escritura Sagrada, Pai. Muito obrigado por isso. E o meu pedido nesse momento é que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor esteja conosco, nos levando a um entendimento mais profundo de quem o Senhor é, da tua graça, do teu poder, da tua autoridade, Senhor. Também nos leve, Pai, a corrigir aquilo que está errado em nossas vidas, em nosso coração, e que nós, a cada dia, Senhor, possamos aprender a depositar a nossa fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo, Pai. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de começar contando um pouco da história de uma irmã nossa do passado, chamada Mary Ann Baker. Uma irmã que viveu ali no final do século XIX, no início do século XX, que nasceu ali no norte dos Estados Unidos, era membro de uma igreja batista, junto da sua família, seus pais, suas irmãs e o seu irmão. Um único irmão no meio de algumas mulheres na família. E a história dessa irmã se torna notável para nós porque foi uma história de vida muito sofrida. Ela, muito cedo, ali no começo da adolescência, ela perdeu os seus pais. Foram levados pela tuberculose, uma doença que naquela época era praticamente uma certeza de morte. Os seus pais foram levados por essa doença tão triste, tão infeliz, que estava atormentando toda aquela sociedade. E de maneira que aqueles irmãos ali, desamparados, órfãos, sem os seus pais, eles tiveram que se virar, tiveram que viver a vida, ganhar a vida. Os mais velhos começaram a trabalhar, mesmo que ainda muito novos, e assim eles tiveram que conseguir viver, mas eles sempre permaneceram firmes,
na presença do Senhor. Isso é maravilhoso, né? O testemunho dessa família é que eles permaneceram membros da mesma igreja batista, ali mesmo órfãos, os jovens continuaram ali frequentando aquela igreja, sendo cuidados pelos membros, pelos demais membros da igreja. Acontece que já, né, ali na idade já adulta, né, juventude, no início da idade adulta, o irmão dela também, né, aquele único irmão, né, lembra? Também ele é acometido pela tuberculose. E ele vai ao tratamento no sul do país, e ela relata esse tratamento, ela relata essa luta que ela teve que enfrentar. E nos escritos dela mesma, me permita aqui ler, ela diz exatamente o seguinte, ela diz: um irmão meu muito querido, o meu único irmão, um jovem de rara doçura e promissora índole, havia sido sepultado, vítima da mesma doença que já tinha levado nosso pai e a nossa mãe. A sua morte ocorreu em circunstâncias particularmente angustiantes. Ele estava a mais de 1000 milhas de casa, buscando no clima ameno do sul do nosso país a cura que o nosso clima mais frio não poderia oferecer. E de repente ele piorou. Eu estava doente, não pude ir até ele. E durante 2 semanas, longas linhas de fios telegráficos transmitiram mensagens de ida e volta entre o meu irmão e suas irmãs em expectativa, até que chegou a notícia de que nosso amado irmão já não habitava mais nessa terra. Percebe, irmãos, como a partir de agora ela relata aquilo que acontece no seu próprio coração. Ela diz: embora não tenhamos lamentado como aqueles que não têm esperança, e embora eu cresce em Cristo desde a infância e sempre desejasse oferecer ao Mestre uma vida consagrada e obediente, tornei-me pecaminosamente rebelde diante dessa disposição da providência divina. No meu coração, eu dizia que Deus não se importava comigo, nem com os meus. Mas a própria voz do Mestre acalmou a tempestade em meu coração não santificado e trouxe-o a paz de uma fé mais profunda e de uma confiança mais perfeita. Se você ainda não entendeu, essa irmã, Mary Ann Baker, é exatamente a compositora desse hino que nós acabamos de cantar. Ela, com toda essa bagagem, recebeu essa missão do pastor dessa igreja batista, que a chamou para compor alguns hinos, ela era uma compositora, a compor alguns hinos, para falar sobre as lições da escola dominical que eles estavam tendo naquela época. E exatamente numa lição em que esse texto foi abordado, o milagre que Jesus Cristo faz ao acalmar uma tempestade, ela nos presenteia, não somente aquela igreja, mas a toda a igreja em todo o tempo, nos presenteia com essa joia preciosa que é esse hino. É um hino que retrata sobre o poder e a autoridade do Senhor. E como o nosso coração, ele pode ir do tormento, da aflição, afinal ela mesmo diz, né, Mestre, quão grande tristeza me quer hoje consumir. Ao mesmo tempo, ela, reconhecendo em Cristo, pode dizer, o meu coração goza a calma que não poderá findar. Mas somente quando estamos firmes ao teu lado, ó Mestre. Louvado seja Deus por isso, irmãos. E que maravilha nós vermos esse texto aqui que ilustra de maneira maravilhosa acerca do poder do nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo. Hoje, né, como nós já vimos aqui, nós estamos concluindo o capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Graças a Deus nós temos avançado, graças ao Senhor nós estamos sendo conduzidos a cada semana termos um vislumbre sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós saímos, né, se você está acompanhando essa série, eu convido você, caso de repente você não está acompanhando com tanto afinco, eu convido você, né, encorajo você a afirmar esse compromisso de fato, a estar presente nos nossos cultos aqui no domingo à noite, porque temos aqui esse desejo de cobrir todo esse evangelho, todo esse livro bíblico que tanto tem a nos ensinar sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo.
E se você está acompanhando essa série, você percebeu que nós acabamos de encerrar um bloco, né, de passagens na semana passada. Aqui, o nosso irmão Bruno, ele pregou sobre aquelas duas últimas parábolas em que Jesus ele pôde ensinar acerca do seu reino. Começando lá na parábola do semeador, passando pela parábola da luz, da candeia, passando pelas outras duas parábolas que nós temos no capítulo 4, Jesus, ele ensina a verdade sobre o reino de Deus. Ele está ensinando, ele está demonstrando qual é o seu programa, qual é o seu propósito, aquilo que ele veio fazer. Aqui no final do capítulo 4 e em todo o capítulo 5, nós estamos vendo um outro bloco, um bloco de prática, de ação. Nós vemos agora Jesus agindo e fazendo isso também com um propósito muito claro de demonstrar a sua autoridade. Nós aprendemos aqui na semana passada que Jesus veio para falar sobre o reino dele mesmo, o reino que ele veio inaugurar, o reino que ele veio estabelecer. Não dá para falar de reino sem falar do rei. E não dá para entender um rei que não tenha autoridade. Nos capítulos 4, no final do capítulo 4 e no capítulo 5, Jesus vai mostrar essa autoridade. Para quem quiser ver, uma autoridade que ela é completa, uma autoridade que ela está demonstrada sobre todas as coisas, sobre toda a criação, sobre o vento, como nós lemos aqui, né, sobre as tempestades, mas na frente, sobre os espíritos imundos, né, no capítulo 5 começa com o Senhor Jesus mais uma vez expulsando um demônio de uma pessoa, mas na frente nós vemos como o Senhor Jesus tem autoridade sobre as enfermidades na cura da mulher do fluxo de sangue, e finalmente o Senhor Jesus demonstra a sua autoridade até sobre a morte, ao ressuscitar a filha de Jairo, aquele principal da sinagoga. Então veja, capítulo 4 e 5, eles são recheados de demonstrações dessa autoridade do Senhor, o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Dito isso, irmãos, nós podemos olhar com mais calma, né, entendendo o contexto, o lugar que esse texto tem no Evangelho de Marcos, podemos olhar com mais calma para esse texto específico, esse milagre maravilhoso. Jesus acalma uma tempestade. Mas antes de a gente entrar, tá certo? Nos detalhes e nas verdades que esse texto nos traz, né? Vamos pensar aqui no todo desse cenário. Certamente se você tem uma imaginação fértil, uma imaginação boa, você tem essa cena bem guardada aí na sua mente. Imagine você um mar enorme. Estamos falando do Mar da Galileia. Aquele mar, né, se você pegar o mapa das terras ali da Judéia, da Galileia, esse mar ele cobre uma porção, né, muito grande daquele mapa. Afinal, ele tinha cerca de 20 quilômetros, né, entre uma margem e outra. Isso é muita coisa. 20 quilômetros, um lago ali estabelecido que faz parte da vida da população que mora ao redor da Galileia. Fazia parte da vida, inclusive, dos discípulos de Jesus. Afinal, nós já vimos, muitos deles eram pescadores. Eles tinham uma vida ali naquele mar, né? Estavam sempre trabalhando e buscando o seu pão, né? O seu ganha-pão ali naquele mar. E eles estavam exatamente nesse mesmo cenário familiar. O Senhor Jesus, depois de ter ensinado muitas coisas acerca do seu reino, no versículo 35 nós lemos: naquele dia, sendo já tarde, Jesus diz aos discípulos: vamos para outra margem. É exatamente assim que nós lemos. E eles vão, despedem a multidão e levaram Jesus Cristo em um barco. Outros barcos o seguiam e ali eles estavam com esse propósito, com essa missão de fato, atravessar o mar, varrer, não é, todos esses 20 quilômetros durante aquela noite que estava se iniciando. Depois de um longo dia de trabalho, depois de um longo dia de ensino, de caminhada, do cuidado de Jesus Cristo com aquelas grandes multidões, agora
é hora de viajar. É interessante que o texto nos fala aqui, né, de maneira clara também, que no meio do mar se estabeleceu uma grande tempestade. Nós lemos isso exatamente no versículo 37. Levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. É interessante, irmãos, quando nós pensamos em uma tempestade, de acordo com o texto, uma grande tempestade, né? De acordo com o relato, né? Uma tempestade que colocou medo em pescador. Veja, né? Cadê os irmãos que são pescadores aqui? Está ali o Pedro, né? A presbítero Alberto. Para colocar medo em pescador tem que ser algo, né, muito forte, não é isso? Ou não? Nos depende, né? Depende do pescador. Né? Mas veja, esses discípulos de Cristo, eles estavam acostumados a todo tipo de atividade no meio do barco, no meio do mar da Galileia. E se estabelece aqui uma grande tempestade, um grande temporal de vento, e fez esses homens estremecerem, fez o coração desses homens ficarem apertados com medo da própria morte. Me permita aqui um comentário. Quando nós estamos preparando uma pregação, certo? É sempre importante a gente perguntar ao texto. A gente faz perguntas ao texto. E uma das grandes perguntas que a gente pode fazer, fica aqui uma lição para você na sua leitura bíblica, é: qual é o problema nesse texto? Qual é aquilo que está, o que é aquilo que está fora do lugar? É uma pergunta muito importante. Afinal, essa pergunta, quando a gente identifica o problema do texto, normalmente nós somos também levados a entender ou a perceber com mais facilidade como Deus resolve esse problema ou como ele trata esse problema de acordo com a sua graça, de acordo com a sua sabedoria, de acordo com o seu poder. A pergunta que a gente pode fazer para esse texto é exatamente essa: qual é o problema aqui desse texto? De repente você pode estar pensando, né, depois de tudo isso que eu já falei, que a resposta pode parecer muito óbvia. É claro que alguém poderia dizer, é claro que o problema dessa passagem é a tempestade. É o sofrimento que aquela tempestade trouxe. Imagine você lá naquele lugar. Imagine você com seus recursos limitados naquele pequeno barco, provavelmente não era um barco tão equipado, tão bem, tão bem, como eu posso dizer, equipado à luz daquilo que se poderia ter naquela época, pois se tratava de homens com seus recursos limitados. E aí a gente poderia dizer, o problema desse texto é a tempestade. Mas nós devemos olhar com mais calma para esse texto e reconhecermos, irmãos, que, na verdade, a tempestade, apesar de ser um grande detalhe desse texto, não é algo simples, não é algo pequeno, ele é o cenário desse texto. Mas há um problema maior, há um problema mais profundo aqui que esse texto tem para tratar, que é exatamente a falta de fé dos discípulos. Perceba como a fé, ela parece aqui, né, ela recebe um destaque em todo lugar, principalmente quando nos é dito, a partir do versículo 38, que Jesus, no meio daquela grande tempestade, estava dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram a Jesus, nós sabemos a história, nós lemos o texto, e pulando já para o final da história, a pergunta que Jesus Cristo faz é, no versículo 40, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por isso, irmãos, podemos aqui afirmar sem sombra de dúvidas que o problema que esse texto quer tratar, o problema que esse texto, a que esse texto lança a luz é exatamente uma outra tempestade. Não é a tempestade do mar da Galileia, mas é a tempestade que acontece no coração de um homem
quando ele não crê no Senhor. É a tempestade da falta de fé. A incredulidade, irmãos, é esse mal. A incredulidade é esse pecado, essa doença espiritual que, pela graça do Senhor, esse texto vem para nos ensinar principalmente algumas verdades, algumas seguranças que nós, por causa da nossa falta de fé, ou por causa da nossa pequena fé, muitas vezes deixamos de perceber, assim como aqueles discípulos puderam fazer. A falta de fé, irmãos, ela rouba de nós uma verdadeira satisfação de pertencermos ao Senhor. Por isso, vamos olhar com mais calma o texto e buscarmos essas verdades. Essa tempestade da falta de fé, ela nos rouba, em primeiro lugar, a confiança na providência de Deus. Vamos voltar para o texto. Nós lemos que depois de um dia pesado de trabalho, o Senhor Jesus mesmo diz, nós vamos para a outra margem. Ele mesmo está propondo o que eles vão fazer. Ele mesmo está dizendo qual vai ser o próximo passo, qual vai ser a continuidade daquele trabalho, daquele ministério. Eles poderiam muito bem voltar para casa, ali onde eles mesmos estavam. Mas Jesus está aqui dizendo, não, eu quero ir para a outra margem. Se você compreende aqui um pouquinho da geografia do Mar da Galileia, né, sabe? Falávamos isso, inclusive, na semana passada, na escola bíblica. Se você compreende ali a geografia, né, você sabe que da outra margem do Mar da Galileia, você fazendo essa travessia, você já não está mais em um terreno judaico. Você está em terra de gentios. E é exatamente essa a intenção do Senhor Jesus. Ele está atravessando e ele vai chegar, no capítulo 5, você pode ver, na terra de Gerasa, ali em uma região chamada Decápolis. São 10 cidades que não são judaicas, elas são gentílicas. Já aí nós já vemos o propósito do Senhor Jesus em demonstrar a sua graça para mais povos, né, para abranger, né, para abrir a porta da graça que ele veio trazer para gentios e não só para judeus. Então perceba, Jesus está mais uma vez com o seu propósito muito bem definido. Nós já aprendemos aqui, né, olhando principalmente para o capítulo 1, que Jesus ele não andava de bobeira, né? Jesus não andava ao acaso. Ele veio cumprir um propósito, ele veio cumprir uma missão específica e nós sabemos e cremos nisso. Ele cumpriu de maneira perfeita. O grito na cruz do Calvário, lá na frente, foi: está consumado. Uma obra completa, garantida. Então, nós estamos... É sobre este homem, sobre este Messias que nós estamos falando. Agora imagine, esses discípulos, eles, enquanto estão sendo chamados a confiar no propósito do Senhor, enquanto estão sendo chamados e encorajados a acompanhar o Mestre de perto, a saber que, de fato, ele é o Messias prometido, ele é finalmente o Salvador que veio trazer salvação, ele é aquele que foi enviado da parte de Deus Pai, ele é aquele sobre quem o Espírito Santo desceu no batismo. Jesus Cristo, capacitado pelo Espírito Santo, está cumprindo a sua obra, está ensinando, está demonstrando o poder do reino de Deus. E aí, uma tempestade, por maior que ela possa parecer, roubou deles a confiança nesse propósito. Esqueceram. Imagine você pensar que todo o plano soberano do Senhor de trazer salvação em Jesus Cristo vai ser literalmente colocado por água abaixo por causa de uma pequena tempestade. Muitas vezes, irmãos, nós perdemos, por causa da nossa falta de fé, por causa da nossa incredulidade, perdemos a confiança na providência do Senhor. Percebe? Estamos falando do plano que o Senhor
em sua soberania, em sua sabedoria, decretou antes de todas as coisas, para fazer, convergir, reconciliar tudo na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo, de fazer com que nele todas as coisas sejam restauradas, e você sabe que isso inclui a minha vida e a sua vida, de maneira que nós lemos na palavra do Senhor que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o quê? O seu propósito. E aí vem o sofrimento, vem a tribulação, as tempestades da vida batem a porta do nosso coração. E infelizmente, irmãos, nós sabemos que isso acontece. Uma das primeiras coisas que nós fazemos é desconfiar da providência do Senhor. Perder a confiança, perder a segurança de que Ele está no controle, de que o Senhor é sábio, de que Ele sabe o que está fazendo, de que talvez Ele esteja errando em algum momento, em algum lugar, em algum detalhe. Nós sabemos, irmãos, que a tribulação, por causa do nosso pecado, ela tem esse poder de revelar a nossa falta de fé. Quando muitas vezes está tudo bem, nós somos muito eloquentes e corajosos em afirmar a providência de Deus. Aqui na igreja, levantamos as mãos, cantamos sobre o poder de Deus, cantamos sobre como Ele é soberano, como Ele cuida de nós, falamos sobre todas essas verdades, e isso é maravilhoso, continue cantando. Mas basta a tempestade bater em nossas vidas. Que tudo aquilo que nós, com o peito inflado, com a boca aberta, proclamamos em nossos cultos, por exemplo, começa a ser emudecido, começa a diminuir. E muitas vezes nós deixamos de confiar no Senhor. Confiar na presença do Senhor. Confiar na providência de Deus. Essa doutrina tão importante para a nossa fé. Essa doutrina tão central no que diz respeito ao entendimento daquilo que Deus está fazendo. Essa doutrina que nos afirma, né, uma forma muito bonita de falar sobre ela, está lá na nossa confissão de fé. É a maneira como o Senhor, de maneira muito sábia, Deus é sábio, Ele controla, sustenta, rege, regula todas as coisas, limitando o mal, nos sustentando. E essa maneira poderosa, nós devemos crer nisso. Nessa maneira poderosa, o Senhor não encontra obstáculo nenhum. Não tem nada que Deus quer fazer e não consegue. Não tem nada que o Senhor gostaria de fazer, até gostaria de fazer se conseguisse. Vai, de repente está difícil, mas de repente Ele está desabafando com você e diz assim: olha, eu queria te abençoar, mas eu não estou conseguindo. Eu queria te sustentar, mas eu não posso. Eu queria conduzir a sua vida de acordo com a minha vontade, mas eu sou limitado. Irmãos, nós não cremos nesse Deus. Nós cremos num Deus que tudo faz de acordo com o seu querer. Esse é o Senhor. Esse é o Deus que a palavra nos revela. Nós somos chamados a confiar na providência de Deus. O fato dos discípulos aqui terem sido tomados por esse pavor, por esse medo, revela que eles ainda estavam aprendendo a confiar nessa providência. Estavam, de repente, pensando que estavam diante de apenas mais um mestre que estava no barco com eles. E não consideravam que estavam com o próprio Deus encarnado a bordo. E essa é a primeira verdade, irmãos. A falta de fé, ela rouba de nós a confiança na providência de Deus. E em segundo lugar, a falta de fé também nos rouba a convicção do amor de Deus. Está com C, tá? Os três estão com C para você guardar bem, tá certo? Em primeiro lugar, nos rouba a confiança na providência de Deus. Em segundo lugar,
nos rouba a convicção do próprio amor de Deus. Vamos voltar para o texto. No versículo 38, nós lemos, né, que Jesus estava na popa, na parte de trás do barco, dormindo sobre o travesseiro. Essa cena é uma cena maravilhosa. É uma cena que traz esse contraste, né? Parece um pouco até irônico. No meio de uma grande tempestade, no meio de uma grande tormenta, o coração dos discípulos indo de 0 a 100 em poucos segundos. Onde está o mestre? Onde está Jesus? Os discípulos de repente procuraram ali, até pensaram, de repente ele pode fazer alguma coisa, porque ele já tem demonstrado certo poder em expulsar demônios, ele tem demonstrado certo poder em curar doenças, quem sabe ele poderia fazer alguma coisa. E eles procuram a Jesus, e Jesus estava dormindo sobre o travesseiro. Esse travesseiro aqui provavelmente era uma parte do barco que era um encosto de cabeça, né? Certamente não era tão confortável assim. Mas Jesus estava lá. Devemos lembrar, ele acabou de sair de um dia cheio de trabalho. Estava cansado, precisava dormir. Aqui nós vislumbramos de maneira maravilhosa a humanidade do Senhor Jesus. Ele é homem, perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Precisava dormir, tinha as suas necessidades. E estava ali fazendo algo que nós precisamos fazer, dormir. Acontece que ele estava dormindo no meio de uma tempestade. Estava dormindo no meio de uma tormenta. Poucas pessoas têm esse poder, né? A minha esposa, ela dorme em qualquer lugar. Talvez ela conseguisse dormir aqui. Mas veja, Jesus estava dormindo. E é interessante nós vermos que esse fato trouxe um tipo de revolta ao coração dos discípulos, de maneira que no versículo 38 eles perguntam, eles acordam a Jesus e lhe dizem: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Certamente eles não falaram com esse tom. Certamente foi um grito, um clamor, algo dito a plenos pulmões. Os outros evangelhos, né, lá em Mateus capítulo 8, também em Lucas capítulo 8, que também relatam a mesma história, eles afirmam que os discípulos falaram outras coisas, certo? Um diz, mestre, salva-nos. O outro diz, mestre, estamos morrendo. Não é uma questão aqui de contradição, tá certo? Porque, concorde comigo, no meio de uma tempestade, se tem uma coisa que a gente faz é falar. Imagine 12 homens desesperados, cada um falando alguma coisa. Agora é interessante, e essa é uma peculiaridade do Evangelho de Marcos. Somente ele registra essa pergunta. O Senhor, né, no meio daquele clamor, alguém, algum dos discípulos, pelo menos, pergunta: o Senhor não se importa com a gente, não? O Senhor não entende o que está acontecendo? Não tá dimensionando o tamanho do problema? De repente você já passou por algum momento em que você estava do lado de alguém que não estava entendendo um grande problema que estava acontecendo. Não tem gente que é calma demais? Né? Normalmente sou eu essa pessoa, né? É muito comum as pessoas que convivem comigo, né, no meio de um problema, e eu estou lá, né, simplesmente existindo, e alguém diz assim: você não está prestando atenção não no que está acontecendo? Né? Não sei, é um traço da minha personalidade. Mas não é o caso que está acontecendo aqui. Quem sou eu para me comparar ao Senhor Jesus Cristo? Porque muitas vezes do meu lado é só ingenuidade mesmo, é só falta de atenção. Mas não era isso que estava acontecendo com o mestre. O Senhor não estava desatento. O Senhor não estava agindo de maneira ingênua. O Senhor não estava desinteressado. Pelo contrário, ele sabe exatamente o que está fazendo. Nós já vimos, ele é o Deus da providência.
Ele é o Deus sábio, todo-poderoso, que conhece todas as coisas. Certamente ele não foi pego de surpresa por essa tempestade. Mas aí vem essa pergunta, que esse discípulo, ou mais um deles, ou mais de um deles, afirmam aqui: o Senhor não se importa que pereçamos? Perceba que essa é uma crítica direcionada a Jesus. Não tem como minimizar ou amenizar essas palavras. Alguns até tentaram. Não, veja bem, os discípulos estão aqui, né, questionando. Não, eles estão questionando o amor de Cristo. Estão questionando o interesse do Senhor Jesus pela vida daqueles 12 homens que ele apontou a dedo e os chamou, os vocacionou para serem suas testemunhas. Esses discípulos estão demonstrando algo que muitas vezes acontece no nosso coração. As tempestades, o sofrimento, as dores da vida, as tribulações, as provações. Uma das primeiras coisas que nós começamos a questionar é: será que o Senhor se importa comigo mesmo? Eu acho que eu fui esquecido. Eu acho que Deus já não olha mais para mim. Nós devemos compreender, irmãos, que o amor do Senhor, ele não é como o nosso. Porque o nosso amor, ele é falho. Ele pode ser passageiro. É um amor, de repente, somente até a segunda página. É um amor que enfraquece. Principalmente quando somos decepcionados. Nos desinteressamos uns pelos outros. Não somos tão comprometidos assim. Quando as coisas apertam, nós somos muitas vezes rápidos em soltar as mãos uns dos outros. Mas esse não é o amor de Deus. O amor do Senhor é um amor eterno. Essa é a expressão bíblica: com amor eterno eu te atraí. Veja, irmãos, nós estamos falando aqui nós estamos falando de um Deus que é fiel, como cantamos. Em todo tempo, Senhor, tu és fiel. Em todo tempo tu és bom. A tua bondade, a tua misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, diz o salmista no Salmo 23. As tribulações, elas podem roubar de nós o deleite, o desfruto desse amor. Mas jamais, irmãos, jamais pensemos que as tribulações, elas tiram o amor de Deus. Pelo contrário. Pelo contrário. De repente você está passando por um momento difícil na sua vida e tem questionado o amor, a graça do Senhor sobre a sua vida. Eu quero te desafiar, e eu faço isso com todo carinho do meu coração, a procurar, na verdade, o problema na sua falta de fé. E perceba, todos nós temos as nossas falhas. A nossa fé ela é fraca. A nossa fé ela é vacilante. Mas jamais questione o amor fiel do Senhor por causa daquilo que você tem passado. Porque, na verdade, o que esses discípulos tiveram aqui foi a grande oportunidade de perceber de que não importam as tempestades dessa vida. O Senhor Jesus, Deus encarnado que estava ali no barco com eles, ele é a grande expressão do amor de Deus, não só sobre a vida deles, mas sobre as nossas vidas. Porque o Senhor Jesus, ele, junto dos seus discípulos, ele não foi tomado por aquela tempestade. Eles puderam chegar seguros na terra firme. E o ministério de Jesus continuou. E ali, depois de alguns anos, aqueles mesmos homens puderam testemunhar aquele Jesus Cristo, enfrentando uma grande tempestade, pendurado na cruz do Calvário. E ele fez isso por amor. Veja,
Aqui Jesus livrou esses homens da tempestade. Certamente Deus tem poder para te livrar das tempestades da sua vida. Mas não coloque a sua esperança no fim da tempestade. Como se Deus só nos ama quando as coisas melhoram. Deus só nos ama quando a cura da doença vem. Deus só nos ama quando a crise vai embora. Não. Olhe para Cristo e veja o amor de Deus por você. Porque é dessa maneira que Deus prova o seu próprio amor. Tendo Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, pecadores. Nós não merecemos essa graça. Nós não merecemos o amor do Senhor. Nós não merecemos a visita do Senhor em nossas vidas. E ainda assim, em graça, Ele veio nos livrar, não das dores deste mundo somente, mas do grande problema da nossa vida, que é o pecado, a morte, a condenação que estava sobre nós. E Ele, sofrendo, livrou a mim e livrou a você. Não questione o amor de Deus. Pelo contrário, desfruta desse amor. Se deleite nesse amor no meio da tempestade. Nós certamente podemos encontrar em Cristo graça e poder para fazer isso. E que a nossa fé seja cada vez mais fortalecida enquanto descansamos e somos cheios da convicção do amor de Deus. Amém? Irmãos, a falta de fé, ela rouba de nós, em primeiro lugar, a confiança na providência de Deus. Já vimos. Em segundo lugar, a convicção do amor de Deus. E, finalmente, em terceiro lugar, ela rouba de nós a contemplação de quem Deus é. A contemplação de quem Deus é. Olhando para o texto, irmãos, nós vemos que o milagre acontece. Depois dessa crítica direcionada a Jesus Cristo, o Senhor não se importa que nós pereçamos, o Senhor não está vendo que a gente vai morrer, o Senhor não está entendendo o que está acontecendo. O Senhor Jesus, a partir do versículo 39, nós lemos: desperta e repreende o vento, e diz ao mar: acalme-se, fique quieto. E finalmente o vento se aquietou. E tudo ficou bem calmo. Eu acho maravilhoso, irmãos, esse relato. O Senhor Jesus, que estava dormindo, estava ali, cansado, descansando, se levanta. E ao invés de seguir o caminho dos seus discípulos, de ficar também desesperado, de ficar também assombrado, ser pego de surpresa, imagine você acordar no meio de uma grande tempestade. Na verdade, o que ele faz é convidar o mar para dormir junto com ele. Ele se levanta e repreende o mar. É como se dissesse: calma, silêncio. E dito e feito, o mar se aquieta e fez-se grande bonança. Sabe a música, o hino que cantamos? Eu acho maravilhoso ele. A melodia é de uma genialidade, que é como se ela estivesse retratando também aquilo que está sendo cantado. Perceba que é um hino de tempestades. A gente até perde o fôlego, né, para cantar. Você tem que saber bem a hora de respirar naquela música. Senão você acaba sendo engolido, né, pela tempestade. Mas chega aquele momento que a música dá uma calmaria. E nós cantamos a resposta de Jesus: convosco estou para vos salvar. E ele diz: sossegai. Sossegue. Aqueles discípulos testemunharam um milagre. Algo maravilhoso aconteceu diante dos olhos deles.
O vento se aquietou, tudo ficou bem calmo. Jesus olha para eles e faz aquela grande repreensão. Perceba, eu acho maravilhoso esse texto, porque o primeiro milagre acontece à vista de todos. Uma tempestade ela é acalmada. O vento para de soprar, as ondas elas se abaixam, tudo fica silencioso. Mas ainda há uma tempestade para ser acalmada aqui. Jesus agora olha para os seus discípulos e pergunta: por que vocês estão tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? A pergunta de Jesus é uma pergunta desafiadora. A pergunta de confrontação, ela nos mostra aqui que esses discípulos é como se eles estivessem ainda abaixo do que era esperado deles. Como ainda vocês não têm fé? Diante de tudo que têm visto, diante daquilo que têm ouvido, é como se Jesus estivesse dizendo: vocês têm andado comigo o tempo todo, ainda não entenderam, ainda não creem, estão ouvindo a pregação, estão ouvindo o ensino, sentados aos meus pés, estão vendo milagres o tempo todo. Como vocês ainda não têm fé? Perceba se não é essa pergunta que também vem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque o Senhor tem falado. Nós conhecemos. Nós temos a palavra de Deus. Tudo bem, não temos o privilégio de nos assentarmos fisicamente diante de Cristo, como aqueles homens estavam fazendo. Mas nós cremos, Cristo está aqui porque Ele mesmo prometeu que Ele estaria conosco até a consumação do século. Nós cremos que quando estamos lendo a palavra de Deus, é o Senhor falando conosco, é a palavra de Cristo que pode encharcar o nosso coração. Nós temos acesso ao Senhor em oração, nós temos a comunhão, nós temos um momento como este. E a pergunta que bate e bate no nosso coração é: como a nossa fé, ela não está como deveria estar? Porque eu sou o primeiro a me denunciar em relação a isso. Eu sei que a minha fé é muito fraca diante de tudo aquilo que eu já recebi do Senhor. O quanto de força eu deveria ter na minha fé. O quanto de confiança eu poderia depositar aos pés do Senhor. O quanto de convicção eu poderia reconhecer nele. Mas muitas vezes o meu coração estremece. A pergunta é para nós, é uma pergunta atual. Como é que a nossa fé ela permanece fraca? Versículo 41, irmãos, termina esse relato afirmando que agora estão possuídos de grande temor. Veja, o medo não foi embora. Só mudou o objeto. Antes estavam com medo da tempestade. Antes estavam com um grande temor por causa da tempestade, com medo da morte. A tempestade já foi embora. As ondas já estão calmas. O vento já se silenciou. Mas o coração desses homens ainda está revoltoso. Nós lemos que eles estão possuídos de grande temor. Mas o temor agora é porque eles estão diante de alguém que tem poder sobre o vento e sobre o mar. E a pergunta deles é exatamente essa: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É interessante, irmãos. Estamos falando aqui dos discípulos de Jesus. Estão caminhando com Cristo. Estão vivendo dias intensos com o Mestre. Mas ainda não conhecem a Jesus. Não na sua plenitude. Talvez eles estão seguindo um professor. Aprendendo algumas coisas.
Mas diante de uma demonstração clara desse poder, eles ficaram confusos. Eles ainda não estão entendendo. Louvado seja Deus que essa convicção, esse conhecimento vai chegar. E são esses homens que vão sair por todo mundo pregando o evangelho, que é poder de Deus para a salvação. Mas ainda não. O que eles demonstram ali é uma falta de fé, até em compreender quem é este. Quem é este que fala e o vento obedece? Que tem poder sobre a criação, que tem poder sobre a natureza. Quem é esse? Louvado seja Deus que nós podemos responder. Aquele homem que estava no barco, que estava dormindo agora há pouco, é o Deus vivo, soberano, Senhor, criador do vento, criador do mar. Por isso, dono deles, dono de todas as coisas. Aquele sobre quem o Antigo Testamento testemunha o tempo todo que tem poder sobre o mar. Perceba o Salmo 104. O Senhor manda a sua palavra e os ventos executam-na. Ele fala e os montes se levantam. Os animais esperam o seu alimento da boca do Senhor. É de Cristo que esse salmo está falando. O Senhor que levanta e faz assolações na terra, que quebra o arco, que despedaça a lança. É de Cristo que o salmo está falando. É aquele homem que está dentro do barco. Então, Jesus, ao levantar a sua voz e ordenar ao vento que fique calmo, perceba que Jesus não estava fazendo nada que ele já não fosse acostumado a fazer, porque ele é um Deus soberano, que todos os dias ordena e o vento se acalma, porque ele é um Deus providente. A maré se levanta e se abaixa, porque assim disse o Senhor. A neve cai, a chuva cai ou para de cair, porque assim diz o Senhor. Esse é o mundo de Cristo. Esse é o mundo do Senhor. Esse é o mundo do Deus a quem nós adoramos, do Deus a quem nós servimos. Esses homens, na sua falta de fé, não tiveram aqui a alegria e a grande oportunidade, não aproveitaram a oportunidade de contemplar quem Deus é, quem Jesus Cristo é. Quem é este? A resposta, irmãos, a resposta para essa pergunta deveria ser um ato de adoração. Eles deveriam se curvar diante de Cristo, reconhecer que não são dignos de estar na presença dele, como eles vão fazer em outros momentos. Lembra do apóstolo Pedro, depois da pesca maravilhosa? Afaste de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Estou diante do Senhor. Estou diante de Deus. Dito isso, irmãos, mais uma vez, quando o sofrimento bater na porta do nosso coração, aproveite esse momento para aprender mais sobre quem Deus é. Aproveite esse momento de tribulação, de provação, para sair mais crente, mais confiante. Não menos. Essa é a tendência, né? As coisas estão apertadas. A primeira coisa que a gente faz é esfriar espiritualmente. É deixar de ter prazer na nossa comunhão com o Senhor. É deixar de ter prazer com os meios de graça. A leitura da palavra, a oração, a comunhão, a ceia do Senhor. Uma das primeiras coisas que a gente faz é isso. As coisas estão difíceis. É aí que você precisa se quebrantar diante do Senhor. Aí que você precisa confiar mais na sua providência, no seu amor, na identidade do Senhor, no poder dele, no seu caráter. É aí, irmãos,
que há para nós uma grande oportunidade de aprender mais sobre o Senhor. Não desperdice o sofrimento. Não desperdice a tempestade que vem sobre a sua vida. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, você crente ou não crente, com fé ou sem fé, com a fé forte ou com a fé fraca, a tempestade, ela sempre vem. A questão é, como você vai passar por ela? Como você vai enfrentá-la? Porque o sofrimento vem. Nós lemos em Tiago. Naquele texto, o autor, ele começa lá no início do capítulo 1, nos chamando para termos motivo de grande alegria quando passamos por diversas provações. É porque a gente gosta de sofrer. O crente não gosta de sofrer. Mas por que a gente tem alegria na tribulação? Porque a gente sabe o que Deus pode fazer com a tribulação. A gente sabe que Deus pode pegar a provação, Ele pode pegar o sofrimento e torná-lo em bem para nós. E nos fazer mais maduros, mais sábios, mais perseverantes, mais frutíferos. Pode fazer com que a glória dele brilhe mais forte na nossa vida. Pode nos dar oportunidades de pregar o evangelho, de testemunhar que nós não somos desesperados como as pessoas que não conhecem o Senhor. Lembra aquilo que a nossa irmã Mary Ann falou? É claro que nós não nos desesperamos como as pessoas que não têm Deus. Perceba, é diferente. Deve ser diferente. O crente sofre, o crente luta, o crente passa por tribulações, mas há algo diferente. Há uma diferença fundamental na maneira como nós somos chamados a passar por essas tribulações. E toda essa diferença passa na nossa fé. A nossa fé. Que ela seja forte, que ela seja frutífera e que, acima de tudo, ela esteja ancorada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento. Te agradecemos por essa palavra, Senhor, porque somos desafiados a crer no Senhor. Crer no Senhor somente. Especialmente, Senhor, quando passamos por tribulações. Sabemos que vivemos num mundo caído. E certamente, Pai, passamos por sofrimentos. Podemos estar passando agora mesmo por um momento muito difícil de nossas vidas. O Senhor conhece os nossos corações. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a oportunidade, Senhor. Nos dê a graça de aproveitarmos bem o momento da tribulação. Que nesses momentos, Pai, a nossa fé ela seja fortalecida e não enfraquecida. Que a nossa comunhão contigo, a nossa alegria, a nossa satisfação no Senhor, o nosso deleite em Ti, não diminua, mas aumente. Que o nosso fervor, a nossa sede da palavra, a nossa sede da oração, ela possa estar cada vez mais forte, Senhor. Nos momentos difíceis de nossas vidas. E que, acima de tudo, Pai, nós possamos descansar na obra de Cristo em nós. Porque Ele mesmo, Ele veio a esse mundo para cumprir o seu propósito. E como nós falamos aqui, Senhor, cumpriu muito bem, de maneira perfeita. E fez isso na cruz do Calvário, sofrendo em nosso lugar.
Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela tua condução nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por podermos contemplar quem o Senhor é. Não nos deixa, Senhor, sermos esquecidos das verdades que o Senhor mesmo já nos deu, daquilo que conhecemos do Senhor, daquilo que já ouvimos acerca do Evangelho, Pai. Não permitas, Pai, que a tribulação ou que a dificuldade roube isso de nós. Pelo contrário, a semelhança da nossa irmã do passado, que possamos, Senhor, apesar das dores que são próprias deste mundo caído, que possamos descansar no poder, na presença, na graça e no amor de um Deus que tem nos sustentado e que mesmo que nós passemos por nossos altos e baixos dessa vida, Ele nos prometeu que nós iremos chegar bem seguros no porto, que é o nosso destino, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa confiança. Muito obrigado pela esperança que o Senhor nos deu. Que ela seja cada vez mais forte, ancorada em Cristo Jesus. Em nome de Cristo, Pai, nós te oramos. Amém.